Olá, pessoal. Voltamos para mais um tópico do curso de Interação Humano-Computador. O tópico de hoje é o tópico de interface. Tá? É um tópico muito legal, mas ao mesmo tempo ele é um pouco maior, porque a gente aborda questões de navegação, alguns estilos de interação. Então, por conta disso, eu preferi quebrar esse tópico em 3 vídeos, para que não fique tão extenso. Então, como vocês devem bem lembrar, para boa parte deste tópico, a gente utiliza o livro de Stephen Krug, Não Me Faça Pensar. Stephen Krug é um grande autor, essa versão é atualizada, e o que é que ele trata de questões atuais sobre o processo de design e interação, tanto web quanto mobile. Então, eu acho que a gente tem muita coisa interessante a discutir que vem desse livro, nem tudo é daqui, alguns outros tópicos mais no final e alguns estilos de interação a gente utiliza outros materiais. E só lembrando que este tópico, ele é muito relevante e muito importante para o que vem depois, que é o processo de design e interação. A gente vai praticar a questão de coleta, de análise dos dados, de especificação dos requisitos de interação e a prototipação, etc. A gente vai prototipar baseado em alguns conceitos, em alguns insights que a gente estuda nesse tópico de interface. Então, basicamente, a ideia do Stephen Krug, quando ele diz não me faça pensar, é o seguinte: todo usuário, quando ele se depara com a interface de um sistema computacional, ou até mesmo de um equipamento qualquer, ele tem que ter o mínimo esforço cognitivo para poder realizar a tarefa ou aquela atividade que ele está disposto a fazer. Afinal de contas, quase sempre a gente entra num sistema computacional interativo, obviamente vai ter uma interface, a gente vai poder interagir com ele, com algum objetivo, com alguma tarefa a realizar, um conjunto de tarefas. E ele tem que ser o mais intuitivo possível para que o esforço cognitivo seja o mínimo, ou seja, que a gente pense o mínimo possível. Se ele é intuitivo, a gente pensa menos. Então, quanto menos esforço a gente exigir do nosso usuário, melhor vai ser a nossa interface. Então, aqui eu trouxe um exemplo da página do Fast Shop, que é um e-commerce brasileiro, é um e-commerce com interface bastante clean, bastante simples, e que alguns elementos de navegação estão descritos aqui, a gente vai detalhar um pouquinho mais ao longo da aula, mas então vocês veem que ele é simples, ele não é muito complicado, tá? Ele tem a parte de pesquisa, para quem gosta, mas ao mesmo tempo eu fiz questão de trazer esse exemplo aqui, porque ele foge de algumas convenções tradicionais que a gente tem nas interfaces web. Por exemplo, a logo, que também é um link para o home, ela geralmente fica do lado esquerdo, ele colocou centralizada. O search, que é um elemento de serviços, ele geralmente fica do lado esquerdo, do lado direito ele escopo com outros serviços, mas aqui o que é importante é que ele tem a navegação principal muito clara para a gente aqui, tá? Inclusive com alguns links mais relevantes, deixar visível, que é os mais utilizados, mas ele tem aqui um menu hambúrguer com todos já. Aqui ele tem as categorias internas, quando você entra em alguma delas. Aqui, no caso, eu estou em informática e digitais, porque veja que o texto e a página está bastante clara em qual eu estou. E aqui eu tenho as categorias desta minha página específica, obviamente, porque eu cliquei aqui, ele deixou marcado também que eu cliquei aqui, ó. Então, ou seja, um conjunto de elementos relevantes e importantes de navegação estão dispostos neste e-commerce. Obviamente que nesse aqui não está. Isso me obriga a pensar muito, tá? O que são links, o que não são links, qual a estrutura desse sistema, qual a navegação principal, qual a secundária, qual a terciária, como é que eu navego nisso, como é que eu pesquiso, até tem aqui como pesquisar, tá? Essa pesquisa é interna, é somente dentro do site, é fora, ou seja, tem muita coisa que não está muito claro. Aqui eu tenho elementos de serviço, como a linguagem que eu posso utilizar no website, ele deveria estar do lado direito, nos serviços, etc. Ou seja, bastante complexo, e é um exemplo de um website, de um sistema computacional interativo que a gente precisa pensar bastante. Então, tem coisas muito simples que a gente tem que estar atento, e o que eu gosto muito do livro de Stephen Krug, e que me fez adotá-lo na disciplina de uns 2 semestres para cá, isso é muito recente, mas é porque eu realmente tenho um pouco de aversão, até porque não é dos livros mais tradicionais de HC, de design de interação, na literatura mundial,
É um livro mais prático, e eu tenho um pouco de objeção quanto a isso, mas quando eu li, eu realmente vi que ele era muito bem fundamentado, e o Steve Grubb tem uma grande expertise, tanto de mercado quanto de até mesmo na academia. Então, coisas simples, por exemplo, aqui eu tenho um botão, por exemplo, para procurar trabalhos. Então, por exemplo, eu tenho o nome Jobs, que é para buscar os trabalhos. Então, deveria ser isso somente. Isso por si só já representa o botão. Isso não me faria pensar. Eu não preciso pensar nem um milissegundo quando eu vejo esse nome Jobs. Eu vou clicar e vou saber que são. Mas aqui eu já começo a complicar. Oportunidades de emprego. Ou então esse Joborama, que é uma forma de dizer que você está procurando emprego. Ou seja, já primeiro um texto maior, eu vou ter que ler o texto. Então, por mais que... Não, mas é óbvio, isso tudo bem, é óbvio. Mas alguns milissegundos a mais eu vou ter que despender nisso em relação, se fosse somente o nome Jobs, tá? A mesma coisa em relação ao próprio objeto de interação botão que a gente está utilizando aqui. Então, veja que aqui eu tenho um botão, que eu tenho um... Está bem demarcado o botão, está bem demarcado que isso é algo clicável. Aqui também é um botão, mas ele está menos demarcado. Aqui já não é um botão, é simplesmente um texto, que na verdade é um link, tem um símbolozinho aqui, também pode ser utilizado, mas veja que quanto mais visível melhor. É óbvio que existe um trade-off muito grande entre a questão estética, de quão melhor estético porque quanto melhor estético, geralmente é mais simples e ele é mais sutil. A percepção do que é clicável, do que não é clicável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado, porque o grande objetivo do que a gente está ofertando ao usuário e que vai fazê-lo ter uma boa experiência do usuário e, obviamente, uma boa usabilidade, é que ele saiba, por exemplo, que ele consiga navegar facilmente sem precisar pensar muito e de forma bastante intuitiva. Então, óbvio que quanto mais visível que ele é clicável, melhor. Você diz, mas isso aqui é muito óbvio para mim. Beleza, dependendo para algum tipo de usuário, alguma faixa etária de usuário, talvez sim, é muito clicar, é muito óbvio para entender isso, mas para uma faixa etária, talvez, de pessoas com mais idade, que começaram na internet há muito tempo atrás, e que era acostumado a botões, que tem essa percepção de que ele era clicável, talvez seja melhor um botão mesmo. Então, tudo isso tem que ser estudado na hora de criar a interface. Então, aqui, essa imagem bem legal é do livro. Eu nem sei se é da versão nova ou da versão antiga, que eu tive dificuldade de pegar algumas imagens novas. Mas é que quando a gente projeta uma interface, a gente projeta imaginando que o usuário ele vai ler tudo detalhadamente, pensar deliberadamente sobre o que ele quer fazer para poder tomar a decisão. E não é assim que acontece. O que acontece na realidade é a gente passar aquela vista rápida, lembra do padrão F, né? De navegação, que você passa a vista no formato de um F, primeiro em cima, que é na navegação primária, depois desce um pouco, vai para a primeira linha ou para a primeira parte do espaço lá da sua página, em que é realmente o conteúdo ou aquilo que você vai fazer, você tenta encontrar alguma coisa, se não, você tenta navegar mais na ponta no vertical do F, que seria, por exemplo, talvez a navegação secundária, as categorias daquilo que você clicou inicialmente, ou seja, é uma visão rápida. Você quer dar uma passada rápida na tela e você quer identificar facilmente o que você quer fazer, aquela sua tarefa, para você poder clicar. Tá? Você não quer detalhadamente, você não tem tempo de detalhar e analisar tudo para poder realizar cada tipo de clique. Então, a gente tem, quando a gente for projetar, a gente tem que pensar nisso. Não que o usuário vai pensar assim, e sim que ele vai sempre pensar e ter uma visão, uma análise rápida daquela página para poder identificar o que ele acha que é mais parecido com aquilo que ele quer e que ele identifique que seja clicar para ele poder clicar e acessar. É assim que funciona, tá? Então, precisa considerar a melhor forma de projetar, apresentar e estruturar as informações. Esse design de Venn é bastante conhecido. Então, basicamente, nessa parte de cima aqui, a gente identifica onde a gente está, através de várias possibilidades, por exemplo, na navegação principal, que geralmente fica marcado em qual eu estou. O breadcrumb, que é aquelas migalhas de pão, também ficam aqui em cima. Então, eu consigo identificar onde é que eu estou. No 2 aqui, que usualmente são as subcategorias, ou a navegação secundária e terciária, a gente vê para onde a gente pode ir, porque geralmente a gente clicou em alguma coisa aqui pode ser que mude e vai dar as opções para onde eu posso ir. Ah, Petrônio, mas tem casos que a gente pode fazer um menu suspenso e aqui em cima mesmo já tem as opções para onde ir. Claro, aqui é somente uma ideia geral de como geralmente os sistemas web se comportam. E aqui o que há realmente, o que você realmente vai consumir e o que você realmente vai fazer no sistema computacional, independente de ser web ou até mesmo desktop. Mas
prioritariamente utilizando um computador ou talvez um tablet, mas então é assim que mais ou menos funciona. Então, por que agimos assim? Usuários web não procuram a melhor escolha. Quase sempre estamos com pressa. Eu diria que sempre a gente está com pressa. Sabemos que não precisamos de tudo, então a gente não precisa ler detalhadamente, porque a gente sabe que não vai precisar de tudo. A gente já vem em mente o que é que a gente quer. Então a gente já bate o olho e a gente já identifica, porque a gente já tem a ideia das convenções dos sistemas web, como é que eles são, e a gente já tem ideia mais ou menos de onde as coisas vão estar, ou deveriam estar, pelo menos. A gente é bom nisso, porque a gente é acostumado a utilizar esses sistemas web, então a gente já ganha uma expertise, não só porque a gente é especialista, a gente é engenheiro de software, a gente é cientista da computação, a gente é profissional da área de computação, não, porque a gente é usuário habitual desse tipo de sistema web, isso é a maioria da população. Então, a punição por a gente errar é pequena. Tá? Qual o problema de eu passar a vista rápida e identificar algum link que eu acho que é para lá, que eu devo clicar para poder realizar aquela minha tarefa, clicar e de repente perceber que eu errei, se eu posso voltar? Afinal de contas, vocês sabem que o botão de voltar no browser é o botão mais clicado de todo o nosso browser, inclusive dos sistemas que estão abertos nele. Isso tem pesquisas que mostram isso. Então, a gente pode voltar. Claro que não é ideal ficar voltando sempre, tá? Para a página inicial poder começar novamente, e isso vai demandar um tempo, o usuário vai se cansar, vai se frustrar e ele vai abandonar o sistema e procurar um outro. Mas, obviamente, um ou outro erro não é grande problema, porque ele sabe que é possível voltar, ou pelo menos deveria ser, né? Afinal de contas, é um dos objetivos de usabilidade, aquela questão de segurança, de você tentar evitar que ele erre, fazendo, por exemplo, um sistema simples, uma boa navegação, bons textos, boas navegações, mas também, caso ele erre e chegue no lugar errado, ele possa voltar no inicial, por exemplo, colocando a logo clicável, colocando o link de home para ele poder voltar para a página inicial, ou até mesmo uma forma de ele navegar facilmente para poder voltar para a página anterior ou para começar tudo novamente. Então, e outra coisa, avaliar as opções não aumenta muito nossa chance. Então, se a gente passou a vista rápido e a gente não conseguiu identificar o que a gente quer, dificilmente, se ele for olhar detalhadamente, ele também vai continuar sem conseguir achar o que ele quer, ou pelo menos ele vai ficar tentando, do mesmo jeito que ele tentaria rapidamente. E isso também, a ciência já mostra isso. As vários testes de usabilidade, avaliações de usabilidade complexas, os pesquisadores já mostraram isso. Então, na verdade, que o sistema é ruim. Ele não é projetado realmente, ele não usa as convenções, ele não é simples. Então, de todo jeito, ele não vai conseguir, não vai aumentar a chance de ele conseguir acertar, simplesmente porque está lendo detalhadamente. Não, então é melhor a gente se acostumar que o usuário está com pressa, ele vai navegar rapidamente, muito certamente utilizando o F-shaped pattern, que é o padrão UF, e ele vai ter que encontrar o que ele quer, clicar e torcer para que dê certo, para que ele encontre, tá? E para que ele encontre, obviamente, a gente vai falar bastante nessa aula e na próxima, de estratégias que a gente usa para poder fazer com que ele realmente navegue bem nos sistemas web. Então, projetando para o usuário, algumas coisas que a gente vai considerar. Primeiro, tire proveito das convenções, ou seja, as convenções que existem no web, que são, por exemplo, os padrões de projetos web. A gente tem muitos padrões de projeto, de interface, tem várias páginas, eu vou inclusive mostrar algumas a vocês, talvez na próxima aula, ou no nosso encontro presencial, mas vamos tirar proveito das convenções que já existem. Ah, professor, mas a gente tirar proveito das convenções, a gente vai estar se limitando como engenheiro de software, como designer, ou vai limitar o designer gráfico da nossa equipe, que não vai poder criar um ícone novo. Não, lembra que a gente já tirou sobre as metáforas, que são muito importantes. Isso não impede de você mudar um pouco a convenção quando você tiver muita certeza de que aquela sua convenção é boa, que você minimamente realizou alguns testes preliminares junto com a equipe ou durante o processo de desenvolvimento do design da interação, mas usualmente a gente tem que tirar proveito das convenções e aproveitá-las para usar ao máximo. Cria uma hierarquia visual clara em cada página, a gente vai discutir bastante sobre isso, tanto na hierarquia primária, quanto secundária, quanto nos textos, nos menus. Divida as páginas em áreas claramente definidas, isso é outra coisa muito importante, que é o agrupamento, você agrupar corretamente, utilizando uma boa hierarquia visual do seu sistema web, vai fazer com que o sistema realmente faça com que o usuário pense o mínimo possível, vai ficar bastante intuitivo. Deixe óbvio o que pode ser clicado. Isso é algo delicado nos dias de hoje, porque é muito comum a gente ter páginas web que a gente tem links que você sequer percebe. Eu estava ontem utilizando o sistema web da escola do meu filho, que é uma escola nacional, na verdade internacional, e eu fui comprar material dele, do ano que vem, 2021,
E o sisteminha mobile me jogou para a página para poder fazer o pagamento lá. Eu fui para a página, comecei a pagar, aí eu vi que a versão mobile estava muito boa, vim para a página web. Comecei a navegar e ele não conseguiu achar meu cadastro. E eu fiz o cadastro novamente, coloquei meu e-mail e tal, e pegou e disse, não, você já está cadastrado. Ou seja, me frustrou bastante, porque precisei preencher bastante coisa para poder ver que não precisava. Aí poder ter testado só com o meu e-mail, já ver que eu era cadastrado e evitar que eu fizesse tudo aquilo. Mas tudo bem, ainda estava bastante paciente, tentei recuperar meu e-mail, recuperei meu e-mail, minha senha, né, que na verdade estava errada. Quando eu clico, fiz a compra bonitinho, tal, preenchi tudo, os dados. Quando eu coloquei em OK para poder fechar, para já ir para o pagamento, ele deu uma mensagem, me apresentou uma mensagem na tela, grande, inclusive, exagerada, já vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre textos. Mas em algum momento ele dizia que eu era para clicar ali em algum lugar para poder corrigir o que eu tinha que fazer. Só que o clicar, ele não estava diferenciado em relação a todo o texto, que deveria ter uns 4 parágrafos de 2 linhas cada um, e dentro dele eu sabia que era para clicar em algum lugar. Eu li tudo, eu precisei ler tudo para poder identificar. Olha o esforço cognitivo e mental que eu precisei fazer para poder utilizar. Aí, na hora da leitura, eu comecei a ver, não, onde é que eu vejo o nome clique? Tá, então deve ser lá. E quando eu fui para clique, botei o mouse em cima, vi que era algo clicável. Ou seja, isso não é isso está totalmente fora dos padrões que a gente espera de um bom design de interação. Então, tem que deixar óbvio que é clicado. Obviamente, você não tem que voltar para aquelas páginas web do início do ano 2000, 2005, a gente postou com aqueles sempre com botões. A gente pode usar, obviamente, links que são textos, mas se você quer usar links realmente que são somente textos, que sequer são sublinhados, como era no padrão, e eu diria não são mais, pelo menos use uma padronização em todo o sistema web, da mesma forma. O lugar de clicar dentro do texto, que era dentro do texto, tá? Dentro de uma frase, uma partezinha clicava. Fosse de cor diferente, eu já teria de cara identificado que era ali que era para eu clicar, e eu tenho certeza que a maioria sim. Minimize a confusão, tá? Então você tem que deixar a sua página o menos confusa possível. Para isso, você deve diminuí-la ao máximo, tanto textos, quanto navegações, quanto labels dos menus, dos itens de menus, dos links, etc. Deixar o mais claro possível, sem querer inventar muito, e utilizar as convenções que a gente já tem e que são conhecidas. E formata o conteúdo para quem está somente de passagem. Formar o conteúdo basicamente significa o texto, né? Porque é aquela parte à direita abaixo, que é o conteúdo realmente, é o que você vai realmente fazer, você tem que ser o mais direto possível. O próprio Steve Craig diz o seguinte, quando fizer a primeira versão, revise, que de cara vai dar para você cortar uns 50% ou mais daquela quantidade de texto, tá? Porque o usuário não vai ler, ele quer rapidamente ver e identificar o que ele vai ter que fazer. Então, algumas convenções, por exemplo, são um exemplozinho aqui, a página do Google Flights. Eu tenho aqui a logo, né, que é a logo do Google. Aqui eu tenho um menu hambúrguer. A navegação, geralmente, ela começa aqui em cima e ela vem até aqui embaixo. A gente pensar no próprio F, né, que a gente faria isso, tá? Desceria um pouco, ou seja, iria aqui, que é a parte que eu vou pesquisar realmente, e volto. Como eu já sou um usuário extremamente experiente desse sistema, eu, obviamente, já venho para aqui direto, porque eu sei que é o lugar que eu vou pesquisar, mas, basicamente, é isso. E a navegação, ela meio que, o lugar mais quente da página é esse lugar aqui em cima, que é onde a gente começa. A gente já falou isso em outra aula. Tem até algumas pesquisas do próprio Google que fez sobre isso, e que a gente deve levar sempre em consideração. Aqui eu tenho alguns serviços, aqui eu tenho questões relacionadas à minha conta, tá? Que eu posso clicar, eu posso mudar a senha e tal, do usuário, e aqui eu tenho os serviços que são outros aplicativos que eu posso utilizar. Então, veja que ele utilizou mais ou menos o padrão da navegação, obviamente que o Google é o Google, ele cria algumas convenções foram baseadas nos sistemas deles, mas, no geral, essa página do Google Flights, ela é clara, na grande maioria dos pontos. Tem algumas restrições que eu faço, algumas coisas que eu apontaria que poderiam ser melhoradas, mas, no geral, ela é uma página bem intuitiva e que nos faz pensar pouco, o que é bom, porque exige menos cognitivamente do usuário. Convenções são suas amigas, tá? Então, é aquela primeira parte, quando a gente vai
vai projetar sistemas web. Então, por exemplo, aqui, só para mostrar um exemplozinho do carrinho de compras, o carrinho, ele é uma convenção, ele já é um padrão de projeto de interface do usuário. A gente vai olhar páginas que tem padrão de projeto, uma delas é o carrinho de compra, o shopping cart, que está dentro lá de e-commerce, então já é um padrão, a gente olha para isso, já sabe que aqui é o lugar que a gente vai clicar, se tiver 1, 2, 3, essa é a quantidade de produtos que eu adicionei, eu posso clicar lá, vou fazer uma verificação e vou para o checkout direto. Então, é tudo muito claro, tá? Outras convenções aqui, por exemplo, a logomarca do lado esquerdo, o search, que tem que ter sempre, geralmente, na parte superior da página, que é aquela parte que a gente vai identificar do que se trata o sistema que a gente está trabalhando e está navegando. Aqui eu tenho alguns serviços e assim vai. Aqui eu tenho outras convenções, que são alguns ícones. Veja que o usuário aqui, ele criou um menu. Dentro do menu tem submenus, tá? Estão todos abertos, é por isso que estão todos abertos aqui. Mas veja que ele fez questão de colocar alguns ícones. Geralmente é interessante colocar alguns ícones. Tem usuários que gostam de ver os ícones e identificar através deles. Mas o mais indicado ainda é não utilizar somente ícone. Mas o ícone é muito bom. E por que é muito bom? Principalmente quando você vai fazer sistemas responsivos, que você vai precisar criar um grid, por exemplo, para fazer a mutação entre o sistema web e o sistema mobile. É muito comum quando a gente diminui, a gente transformar menus, algumas coisas somente em ícones. Tá? Então, por isso que os ícones são indicados nesse tipo nessas convenções. E aqui ele usou ícones que já são conhecidos, tá? Mas, por exemplo, aqui eu tenho esse ícone, tenho esse post, tenho esse featured, e tenho, por exemplo, o ícone igual. Isso não é uma coisa recomendada, por isso que eu não marquei com a setinha. E assim vai. Tem outras coisas interessantes aqui que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, convenções, né? Vale a pena... quando é que vale a pena não usá-las? Você deve estar seguro que o que estiver usando como substituto daquela convenção é realmente muito claro, é autoexplicativo e não exige um curva de aprendizado. Ou seja, é realmente muito difícil. E não é só o seu achismo. Tem que fazer algum tipo de teste, algum tipo de validação, que não seja uma inspeção feita por você mesmo, mas que você usa com os usuários, pode ser colegas seus de equipe de projeto, para ver se aquela convenção realmente ela se adequa, tá? E não é tão simples assim, até para ícones mesmo, a gente tem às vezes mais de um ícone que é uma convenção para um tipo de tarefa ou de opção que a gente venha ter no item de menu. Eu já participei de alguns projetos que a gente vai colocar, por exemplo, um adicional alguma coisa e a gente, ou então suprimir alguma coisa, a gente fica com dúvida no suprimir, se a gente vai utilizar o xizinho ou vai utilizar o sinalzinho de menos. Então, cada um tem sua especificidade. É bom dar uma pesquisada e dar uma pensada nesse tipo de coisa que realmente faz a diferença entre você pensar ou não pensar, entre ter uma boa navegação e não ter uma boa navegação. Então, inove quando souber que tem uma ideia melhor. Mas, em caso de dúvida, faça uso de convenções. E uma coisa interessante que o Stephen Krug diz é que clareza fala mais alto do que consistência, né? Embora consistência seja um princípio de design muito importante, a gente ser consistente tanto dentro da própria página, quanto dentro das várias páginas do nosso sistema, web, por exemplo, ou mobile, ou desktop, o que quer que seja. Ou até mesmo consistente em relação às convenções e ao senso comum que os nossos usuários já têm, mas muitas vezes, ou em algumas vezes, dependendo do caso, você tem que optar pela clareza. Às vezes aquela consistência, para manter a consistência, você não deixa, é muito claro para o usuário, dependendo daquela situação que você está utilizando. Então, nesse caso, se tiver um trade-off entre clareza e consistência, foque na clareza, tá? E você realmente só vai saber disso se você fizer alguns testes de usabilidade ou alguns testes básicos durante o processo de desenvolvimento para poder ir verificando esse tipo de clareza. Às vezes você, não, eu quero que seja consistente, não porque o livro lá de IHC, o professor de IHC disse que um dos princípios de design é ser consistente. Aí você realmente foca muito naquilo e você deixa de ser claro. Então, a clareza realmente ela fala mais alto. Então, cria uma hierarquia visual clara. Para isso, a gente usa, por exemplo, a proeminência do que a gente quer deixar mais destacado. Então, por exemplo, tamanho de texto, tamanho dos títulos, dos parágrafos são muito importantes. Então, deixe proeminente aquilo que você quer destacar, tá? Outra coisa muito importante é você relacionar logicamente
as coisas, agrupar. O agrupamento ele é muito importante para você deixar uma hierarquia visual clara também. Então, nesse caso aqui, isso claramente dá a entender que é uma navegação, que aqui você tem, por exemplo, algumas categorias de alguma coisa que você está fazendo, porque eles estão claros, eles estão com distanciamento igual entre eles, estão com a fonte igual, então isso claramente demonstra que eles estão relacionados, tá? Coisas são alinhadas visualmente para mostrar que fazem parte da mesma coisa. Aqui tem um errinho, eu vou corrigir depois. Então, por exemplo, aqui eu cliquei em books, por exemplo, aqui, e eu vim para os books de computação. Eu devia ter, certamente, esse book deveria abrir um menu suspenso, um menu aqui do lado, e deveria ter os tipos de livros, eu escolhi computação, e eu cliquei, e eu entrei aqui, tá? Então, veja que aqui eu tenho os vários livros de computação, que eu tenho o preço dele, tem uma pequena imagem, tem uma pequena descrição, e todos eles estão abraçados, tá? Por um destaque, por um alinhamento chamado livros de computação. Isso deixa claro quem está dentro de quem está alinhado aqui, e é algo realmente muito importante para a entrada de hierarquia visual e de uma boa navegação para o usuário que o faz pensar. Isso parece muito simples, mas é capaz de se fazer alguns testes, que eu geralmente faço quando a gente tem aulas presenciais, a gente de repente se engana e faz algumas coisas que não estão tão alinhadas assim. Por exemplo, isso, é muito comum a gente ver isso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tô nos livros de computação. Então, obviamente que eu quero que tudo dos livros de computação esteja aqui embaixo. Quando eu boto esse título aqui, ou esse destaque, que representa o nome que eu tô navegando naquele momento, representando os livros de computação, isso dá a ideia que isso daqui, esse menu aqui, diz respeito a esses livros de computação. E, na verdade, não. Pelo contrário, os livros de computação estão dentro do subitem books que eu tenho aqui na minha navegação da esquerda. Então, tem que ter muito cuidado. Então, isso aqui mostra um alinhamento e tudo que eu tenho aqui dentro, na verdade, refere-se aos livros de computação. Então, errado e certo. Divida a página em áreas claramente definidas. Então, os usuários eles necessitam responder às seguintes demandas ao olhar para as diferentes áreas de uma página. Por exemplo, coisas que eu posso fazer nesse site. Ele tem que entrar num sistema lá, web qualquer, ou mobile, o que quer que seja, e tem que identificar o que é que ele pode fazer naquele sistema. Então, obviamente, que tem vários marcadores, vários elementos no sistema que dão a entender o que é que você pode fazer naquele site. Geralmente, é a navegação primária. Tá? Ou até mesmo até os serviços, a navegação primária, de cara já, ou até mesmo a logo e o slogan que você tem daquele site já dá de cara o que você pode fazer, as possibilidades que você tem naquele sistema. Links para os principais tópicos, de preferência que eles estejam visíveis, para que a gente atenda ao princípio de design visibilidade, quanto mais visível possível. Petrônio, não consigo ter visibilidade de todos os links que eu vou ter no meu sistema, senão eu vou ter aquela página que você mostrou inicialmente, que tem um monte de link. Claro que não, mas os principais tópicos você tem que deixar links visíveis. O próprio Facebook mudou isso na versão mobile dela há um ano atrás, mais ou menos. O Instagram também fez isso, né? Que ela botou, por exemplo, na parte de baixo um link para as coisas principais que você pode fazer, que antigamente não tinha. E nos outros você deixa um menu hambúrguer, ou, por exemplo, você agrupa ele em itens e sub-itens, mas que os itens sejam muito claros, os labels sejam muito claros daquele item de menu, para que você identifique o que é e possa navegar e encontrar o que você quer. Lembra? Reconhecimento ao invés de memorização. O usuário ele vai entrar no sistema, ele vai ver o que ele pode fazer, e ele tem que reconhecer rapidamente e começar a clicar e chegar até onde ele quer para realizar a tarefa ou um conjunto de tarefas que ele precisa. Produtos que a empresa vende ou serviços que ela oferece, e assim vai. Desculpa. O usuário precisa decidir rapidamente em quais áreas focar e quais pode ignorar com segurança, porque a maioria das coisas ele vai ignorar. Ele tem que passar a vista rápida, muitas vezes naquele padrão F, e identificar o que é que ele quer. Ele vai no menu principal, na navegação principal, ele já clica, já tenta identificar, ele já quer ver o lugar que é o link para ele poder clicar e navegar e realizar a tarefa que ele quer. Então, o estudo de rastreamento de olhos sugere que os usuários decidem rapidamente em quais partes podem encontrar o que busca e as que raramente acessaria, né? Por exemplo, o padrão F-shaped, que a gente já falou, que é aquele padrão F, mas também tem outras, por exemplo, como a parte do sistema da tela que a gente mais olha, que a gente olha primeiro, que é aquela que também os próprios jornais já faziam isso, que é aquela parte esquerda lá em cima, e a gente começa a navegar por ela, principalmente se a gente for ocidental, e a gente, por exemplo, os árabes, eles leem da esquerda para a direita, mas estou falando no geral, na maioria dos usuários que são os ocidentais.
Aqui deixe óbvio o que pode ser clicado ou tocado, né, se for touch. Então, isso é uma coisa importante, porque isso evoluiu bastante. No começo, ele diz até a era paleozoica, que isso é do livro de Steven Krug. A gente sempre tem botões muito claros do que a gente podia clicar, ou todos os nossos links, eles tinham um sublinhado. Isso era praticamente obrigatório. Com o tempo, a gente chegou ao ponto da gente não ter mais isso. A gente, dentro do próprio texto, a gente coloca os nossos links e os usuários, pelo convencionamento, que o senso comum que já foi feito, e pela experiência dele, eles já mais ou menos identificam onde é que ele pode clicar. Mas para isso, a gente precisa identificar com cores diferentes, tá? Padronização de cores e consistência em todo o sistema, para que fique claro, por exemplo, que esse record laws, a gente poderia clicar aqui, que era o caso lá da página que eu usei ontem. Eu vou ver se eu localizo ela e mostro a vocês no encontro presencial. Eu não sabia onde é que eu clicava, era mais ou menos uma coisa desse tipo, e eu tive que sair botando o mouse em cima para poder identificar onde é que eu poderia clicar ou não. Isso não faz muito sentido, né? Nesse caso aqui é um menuzinho também, que a própria organização dele, um embaixo do outro, uma navegação na forma de um menu, a gente claramente vê que ele é clicável, e quando ele está clicado, por exemplo, ele fica um destaque maior em relação aos outros, para saber que é lá que nós estamos. Por exemplo, eu procurei alguma coisa sobre travel, e ele veio relacionado com alguma coisa de furacão, a temporada de furacões acabou, e assim vai. Então, mantenha a coesão. Então, use a mesma cor para todos os links, tá? Se você, por acaso, não for usar botões, mas, obviamente, que botões ainda são recomendados, ou tabs, mas, assim, se for usar somente texto, mantenha a coesão, utilizando a mesma cor para todos os links. Fique atento à sua forma e localização que os identifique como clicáveis. Porque não só é a cor que identifica que ele é clicável, mas a própria localização onde ele está, o agrupamento e a forma também diz que ali é algo a ser clicado, é um link. Então, quando você olha num sistema, se você segue as convenções da navegação, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e você já sabe que ali onde vai ter a navegação primária, vê que ali são as categorias daquela navegação primária que você já clicou. Então, você sabe que ali é algo clicável, que ali são links, são menus e são submenus que você vai poder navegar no seu sistema computacional. Não confie que o cursor muda ao apontar para um link, tá? Se eu fosse confiar somente nisso, beleza que ele tem que mudar. Mas eu não posso confiar nisso, senão eu vou ter que fazer com que o usuário fique passando o mouse em cima de toda a página até encontrar onde é clicável ou não. Totalmente fora de cogitação. Minimize a confusão, é outra coisa importante que a gente tem que considerar na hora de projetar os sistemas computacionais. Então, tem 3 tipos de confusão: gritaria, desorganização e aglomeração. Tá? Gritaria é quando a gente destaca muita coisa no nosso sistema. Vale a pena usar destaques? Vale a pena usar movimento? Vale a pena usar cores? Claro que sim, tá? Para destacar. Mas, se a gente quer destacar, a gente tem que escolher o que quer destacar. Se a gente destaca muita coisa, então não destaca nada. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo, muitos convites para comprar, muitas fontes diferentes e cores saltitantes, isso dá destaque a muitos lugares e você fica meio perdido. Apresentação de slides automáticos, pop-ups, anúncios sem fim, sons, tá? É algo muito reprovável você ligar um som imediatamente quando você entra no sistema web, porque você não sabe se o usuário está preparado e está num ambiente propício para escutar aquele som. Então, você pode até ter um som na sua pauta, não tem nenhum problema, dependendo do tipo de especialmente se for um sistema que ele é informativo, mas deixe ele em off e deixe que o usuário identifique que aquela página tem um som. Você pode dizer isso de alguma forma, visualmente ao usuário, e tem que deixar o logo lá para ele poder habilitar o som se ele quiser, geralmente lá na parte de serviços, que ele pode ter um elemento de interação que ele pode, um on-off que ele pode jumpear entre ter o som ou não ter o som, mas inicialmente não, tá? Desorganização, obviamente aquela parte que eu mostrei. Então, se você não tem uma boa navegação, se você não tem, por exemplo, se você não usa um bom texto, né? Os textos não estão claros, os labels não são claros. Para mim, hoje em dia, se alguém me perguntar, Petrônio, qual a coisa que você mais se preocupa quando está projetando um sistema web? Você está numa equipe e tem uma equipe sob sua supervisão, sob sua coordenação, que está projetando um sistema web. Olha, uma coisa que eu tenho muita crítica em relação aos labels dos menus e submenus, porque geralmente são sistemas grandes, que tem muitas navegações, tem navegação primária, várias secundárias, várias categorias. Então, já que tem tanta coisa assim, você vai precisar navegar e reconhecer, tem que ter muito cuidado nos labels que você utiliza, porque senão vai ser uma confusão completa. E aglomeração, né? Que é muito ruído,
pouca informação, porque quanto mais aglomeração eu tenho, quanto mais informação eu coloco, na verdade, menos eu ofereço ao meu usuário. Olha que interessante. Às vezes a gente quer colocar muita coisa, tá? Mas na verdade a gente não está colocando nada, porque não tem informação ali, porque não encontra. Tem dado, talvez, mas não informação. Eu tenho que deixar informação suficiente para que ele procure, ache o que ele quer e vá lá e consuma. Claro que você pode ter detalhamentos, você não precisa deixar tudo visível para o usuário, você pode deixar alguns espaços, você pode deixar alguns locais do seu sistema que você pode clicar para ver mais detalhes, por exemplo, através de modais, ou através até mesmo de extensões e supressões do seu texto ou do que você quer fazer, tá? Então, na verdade, você tem que deixar clean, mas a informação tem que estar lá. Então, isso é algo muito delicado quando a gente tem, por exemplo, portais de notícias ou alguns sistemas. Os próprios jornais já eram alguns confusos, né? E que foram melhorando ao longo do tempo. Os portais que têm como metáfora os jornais também. Então, hoje em dia, eles são bem melhores. Se você comparar a página do UOL, por exemplo, de 20 anos atrás com a de hoje, você vê o quão mais simples ela é hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, quando ela muda, já dá confusão, sabia? Então, até as mudanças de layout são algo que deve ser muito bem planejado. Eu lembro quando o UOL mudou uma das versões, eu não lembro qual foi, uma bem drástica que teve, eu senti, eu sou um grande usuário de portais de notícias, como o UOL, Globo.com e assim vai, e eu senti uma grande dificuldade no UOL na época, até eu me acostumar. Finei me acostumando, ou seja, mas gerou um pouco de frustração em mim. Então, aqui formate o conteúdo para quem está só de passagem, que na verdade é a grande maioria dos usuários, ele está só de passagem, tá? Ele quer realizar o que ele quer fazer rapidamente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um texto, e aqui eu tenho esse mesmo texto formatado. Então, veja que aqui eu usei o quê? Usei parágrafos, usei várias fontes, usei espaçamentos, usei agrupamentos, de forma que deixou o texto muito mais claro do que eu tinha desse lado aqui. Bom, isso aqui é parecido com o que eu acessei ontem, tá? Então, veja como está muito mais claro. Então, maximize o uso de listas, de marcadores. A gente faz tanto isso, né, nos nossos documentos do textuais que a gente faz no Word ou no Google Docs ou o que quer que seja. Então, vamos usar listas e marcadores também, porque marcadores e listas já destaca aquilo ali. Destaca, dá a ideia de que são destaques. Então, você olha para saber que você vai conseguir compreender e vai conseguir visualizar. E destaca as palavras que são importantes também. De espaçamento, por exemplo, seria, por exemplo, comum, talvez, a gente ver essa parte aqui, ó, the price of uniform link color. Se ele tivesse no meio entre esse parágrafo e esse, não seria uma boa opção, porque eu não saberia se ele era uma finalização do parágrafo anterior ou o início do próximo, muito embora parecesse que ele fosse o início do próximo, que parecia um parágrafo. Tá? Ou um título. Mas nesse caso aqui, é melhor que ele fique mais próximo de onde ele vai começar. Então, é outro tipo de erro. Veja que aqui eu vou começar novamente aqui. Ó. Então, veja que isso aqui, ele me parece bem coeso. Tá? Isso aqui me parece bem coeso. Isso aqui veio da página anterior, então me parece coeso também. Tem que ser algo realmente importante. Existem livros, pessoal, e mais livros, somente sobre texto para sistemas web. Como formatar esses textos, tal, como deixar mais claro, como deixar mais claro os labels. Você vê como é uma coisa realmente que deve se preocupar. Então, diminui o esforço cognitivo do usuário. O número de cliques realmente faz tanta diferença. Quando eu comecei a estudar IHC, isso lá em 2001, na graduação ainda lá na UFCG, eu lembro que uma métrica muito comum que a gente utilizava nos testes de usabilidade era a quantidade de cliques. Tá? Mas o Steve Krug diz o seguinte: será que o número de cliques realmente é o mais importante? Claro que a gente tem que se preocupar com isso, que eu tenho que diminuir a quantidade de cliques para poder facilitar o usuário encontrar o que ele quer. Tá? Mas o mais importante é que o usuário se sinta confiante e confortável com cada clique que ele der, tá? E cada clique que ele der, ele tem a confiança que ele está indo para o lugar correto e realmente chegue lá. Obviamente, vez ou outra, ele veja que não é e volte, mas se na grande maioria das vezes ele clique, reconheça o que ele está fazendo e chegue onde ele é. Lembra que o usuário, na grande maioria, ele não utiliza helps e não utiliza manuais para se utilizar sistema computacional. Tá? Então, a questão de aprendizagem, que é um objetivo de usabilidade, é no uso mesmo. É você começar a usar e a navegação realmente do sistema está bem projetado, de modo que você aprenda facilmente e, principalmente, que você consiga lembrar para quando vier a usar novamente, especialmente aquelas funcionalidades que são menos utilizadas. Cada clique tem que ser indolor e o usuário tem que ter confiança de estar no caminho certo.
Tá? Por exemplo, aqui era uma página em que o autor estava querendo comprar um material do escritório e ele clicou lá, por exemplo, material do escritório, aí apareceu embaixo, home ou office. Isso gerou um grande esforço cognitivo. Ele ficou na dúvida. Afinal de contas, o material do escritório tanto pode ser usado em casa quanto no escritório. E hoje em dia, que o escritório já está em casa, como é que ficaria? Então, veja que é desnecessário esse tipo de coisa, tá? De repente, poderia estar no canto só, ou tem que estar mais claro o que a gente quer. Talvez aqui, quando eu botasse o mouse em cima, ele explicasse melhor o que significaria. Mesmo assim, era um esforço, dependeria de uma ação a mais do usuário, botar o mouse em cima, que não era legal. Então, tem que ter cuidado. Aqui eu vou dar um exemplo de um artigo online. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um sistema em que o cara, por exemplo, tem que pagar para acessar algumas partes do sistema, tá? É de um jornal. Então, aqui, isso é um exemplo que o esforço cognitivo é muito grande do usuário, porque quando ele entra, ele tem que ler muita coisa primeiro, né? E a gente vê que é coisa importante. Tem formulário na jogada, tem botão, tem um monte de link, a gente sabe que é coisa importante. Então, eu vou ter que saber o que é que eu quero. Nesse caso aqui, o cara podia ser assinante da revista, tá? Mas ele não ter cadastro no sistema online. Ele poderia ser assinante da revista, mas ter o cadastro no sistema já e poder entrar. Se ele não tivesse o cadastro, ele teria que fazer. Tá? Mesmo que ele fosse assinante da revista. Se ele fosse assinante da revista e não tivesse o cadastro, na hora de cadastrar, ele tem que lembrar o número da contazinha dele lá, do assinante. Ou seja, algo muito complexo, que ele ia ter dificuldade de saber o que ele ia fazer por aqui. Tá? E o Steven Krug, ele dá um melhor exemplo de um sistema lá, do New York Times, que faz exatamente a mesma coisa, de uma forma que o esforço cognitivo é menor. Então, aqui, o cara entrou em algum lugar que precisava pagar, ele apresentou uma página muito clara. Olha o que ele está usando aqui, né? Que é uma lista, ou seja, ele diz claramente o que é, ele dá um destaque a essa frase aqui, que é quando ele diz que, por exemplo, não perca a oportunidade de acessar o que você está querendo realmente, e ele mostra 2 botões. Claramente são 2 botões, são 2 lugares que são clicáveis na minha tela. Tem um link aqui também, eu poderia me cadastrar por aqui, mas aqui basicamente eu posso fazer um login, em que eu venho para a página de login e eu entro, porque eu já sou logado, ou eu posso ver minhas opções, no caso, se eu quiser me inscrever. Esse subscribe aqui certamente abre a mesma coisa. Então, eu vejo as opções. Ele dá 3 opções, eu escolho uma delas e faço o meu cadastro, pago e acabou. Ou seja, de uma forma muito mais simples, uma forma guiada, isso me parece até mesmo um wizard simples, em que eu tenho 2 opções e vou para 2 lugares diferentes, do que eu apresentar tudo numa tela só. E, primeiro que aqui, qual é o princípio de design que eu não estou ofertando aqui ao meu usuário, não estou considerando? É a questão de restrição, tá? Porque eu não estou restringindo nada, eu estou dando todas as opções e o usuário pode ficar tentando indefinidamente aqui sem conseguir fazer o que ele quer. Aqui não, aqui eu vou guiando e vou dando as opções para que ele vá navegando no sistema. A questão de textos é algo importante, nós temos que ser cautelosos, tá? Então, livre-se de todas as palavras que ninguém lerá. Tá? Então, geralmente, você faz um texto lá que você tem, seja no label, ou seja, principalmente nos textos que você vai ter na parte de informações do seu sistema, e você realmente tem que revisar várias vezes para poder ir tirando tudo que ninguém precisa, que não precisa daquele texto ali para que o usuário saiba o que fazer ou para que ele receba aquela informação, tá? Ou pelo menos a grande maioria deles. Poderia até alguém querer um texto a mais, um texto a menos, ou mais informação, mas você poderia botar um espaço para que ele busque mais informações, a precisão modal ou coisa do tipo. Quando você se livra das palavras desnecessárias, reduz o nível de ruído, confere mais destaque ao que importa, porque se eu tenho menos coisas, eu destaco mais o que eu tenho. Tá? Quando eu coloco coisa demais, quando eu deixo muito povoado o meu sistema, a minha página, ela fica confusa e isso faz com que tudo tenha destaque lá dentro. Então, eu perco um pouco o highlight do que eu quero realmente destacar. Torna as páginas menores, menos rolamentos, o que é uma coisa boa também, que ele vai encontrar a informação mais rapidamente. Afinal de contas, lembre que o usuário, ele não fica lendo tudo, ele vai fazer uma leitura rápida para poder encontrar o que ele quer. Torne tudo autoexplicativo, elimine instruções. Instruções é coisa do passado. Então, a gente tem que deixar as coisas tudo autoexplicativo. Então, não quer dizer que no meu formulário lá eu não posso ter algumas instruções pontuais, não, claro, deve ter, tá? Mas elas são, o próprio nome está dizendo, pontual. E vai usar quem realmente precisa. Então, habilitar uma interrogaçãozinha do lado de cada um dos ícones que precisa, qual o problema disso, tá? Pelo contrário, é interessante que faça isso.
ou até mesmo colocar a informação dentro do próprio campo do formulário, do que é que ele vai fazer, talvez um exemplo, uma máscara. Isso também é um tipo de instrução que você pode colocar. Ou até mesmo o autocompletar no formulário, também vai deixar tudo, a instrução está implícita dentro de onde você está projetando. Então, torne tudo autoexplicativo. Se você tem uma boa navegação, se você utiliza uma boa convenção para navegação no seu sistema computacional, seja web, mobile ou desktop, você geralmente o deixa autoexplicativo, tá? E, consequentemente, aqueles objetivos de usabilidade como utilidade, como eficácia e talvez eficiência, dependendo do tipo de tarefa que você queira lá, ele fique muito claro e fique muito presente no seu sistema, o que é algo que realmente a gente quer para que o usuário tenha uma boa usabilidade. Se as instruções forem necessárias, limite-as ao mínimo necessário. Claro, às vezes são necessárias, a gente tem, às vezes, instrução para dar, mas pode dar pontual, tá? Ou com uma letra menorzinha, naquele lugar, tá? Mas que somente quando for realmente necessário. Aqui tem um exemplo que a gente tem um survey da Verizon, que é uma grande empresa de telecomunicações americana e que tem em vários países do mundo, em que ela fez um survey dentro da página dela em algum momento, e ela colocou uma explicação aqui gigante sobre o que era para a pessoa fazer. O cara desistia de cara só. Tudo bem que eu vi aqui 2, 3 minutos, eu talvez visse que ela estava querendo dizer que ia ser rápido, tá? Mas o autor, ele coloca aqui um resumindo de como a gente poderia diminuir esse texto bem grande para um texto bem menorzinho aqui. Ou seja, tudo a gente tem que ficar revisando para poder diminuir a quantidade de texto e ser cauteloso na quantidade de texto para que o usuário realmente não se frustre e não abandone o sistema computacional. Então, a gente para por aqui. Nosso próximo vídeo é sobre navegação, as convenções de navegação, quais são os elementos de um sistema web que deve ter, onde ele deve estar, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal.